against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer-beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Tá? Se você quiser nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar aí os arrobas na descrição. A gente vai iniciar aqui nossa análise rápida do jogo. Eu não vou nem fazer introdução, quer dizer, acabei de fazer a introdução, né? Mas eu não vou dividir o episódio para ficar mais otimizado, para eu poder dormir também, né? Que já é tarde depois que terminou o jogo do Pistons contra o Orlando Magic. Bem, no episódio passado eu disse que eu tava torcendo muito pro Pistons ganhar essa partida para eu poder fazer esse episódio mais feliz, né? Mas depois dessa derrota aí fica complicado. O Pistons iniciou o jogo com o time titular normal, sem lesionados, o Magic também. O Jonathan Isaac, que estava machucado, já tá machucado faz um tempo, não jogou no play-in. Então até aí ok. Antes do jogo, já eu falo o que o JB falou antes do jogo, lá no final dessa análise, se eu lembrar, tá? Mas falando aí sobre o começo da partida, o Orlando Magic começou do jeito que começou contra o Charlotte Hornets, e eles só não abriram mais porque o Pistons não é igual o Charlotte Hornets, né? O Pistons é um time melhor. Senão, eu acho que o Orlando Magic teria aberto uma vantagem bem maior do que abriu ali no primeiro quarto. Eles começaram jogando como se fosse playoffs, né? Eu disse lá no último episódio também que eu achava o Orlando Magic um dos piores fits para o nosso time, porque o estilo deles é bem parecido, é bem físico também. E eles começaram com tudo, cara, sabe? Muita gente achava que eles iam começar mais, sei lá, mais tranquilos, assim, mais na deles, por jogar fora de casa, mas não. Foi ao contrário, parece que o Pistons era o time que estava jogando fora de casa e começou a partida achando que era uma partida contra o Brooklyn Nets, o Indiana Pacers, esses times que tancaram, né, em 2025-26. Então o Orlando Magic aproveitou e abriu uma certa diferença. Eu vou até pegar aqui os números do primeiro quarto. O Orlando Magic ganhou esse quarto, o primeiro no caso, por 35-27. E eles foram bem melhores, a verdade é essa. Eu vou aqui também abrir o SofaScore para analisar direitinho, porque o Pistons não veio para esse primeiro quarto. O Pistons achou, como eu disse, que era pré-temporada, tá? Eles acharam que o Orlando Magic vinha com medo, mas, cara, é playoffs, não é assim que funciona. E tem um problema, né? Eu sei que muitos torcedores queriam que a gente varresse o Magic, só que, cara, a primeira coisa que o Pistons precisa fazer antes disso é quebrar os tabus. E quebra um tabu começando ganhando em casa. O Pistons não ganha em casa nos playoffs. Não sei que maldição é essa. Ano passado contra o Knicks, o primeiro jogo o Pistons jogou bem, virou o jogo lá no segundo quarto, depois tomou uma run que não conseguiu mais chegar na partida. Aí no terceiro jogo teve aquele roubo, sabe? Aí no último jogo, no jogo que nós perdemos, no jogo 6, o Pistons estava ganhando no finalzinho, pipocou, levou a virada, perdeu o jogo. Entende? Então é complicado, cara. Eu sei que tudo fica nas mãos do Cade em certos momentos, mas eu já vou falar dele. Mas, cara, tem outros problemas também, né? Não é só um jogador que vai carregar o time para uma vitória em uma partida. E ficou complicado. No primeiro quarto, o Pistons chutou em 2 pontos 36%, 4 de 11 para 2 pontos. E o Orlando Magic chutou 10 de 16. Aí já dava pra ver como é que seria o jogo. O Orlando Magic, ele dominou o Pistons hoje, a verdade é essa. Eu sei que muitos torcedores do Pistons não vão gostar muito desse episódio, nem vão escutar. Mas a gente vai tentar fazer uma análise correta aqui, né? Não dá pra ficar inventando coisa que não existiu. E o que existiu foi isso. O Orlando Magic dominou o Pistons do começo ao fim. E Detroit teve essa oportunidade, mas não conseguiu converter. Primeiro quarto teve esse problema, né, nos arremessos. Parecia que o Magic era um top 3 em defesa da temporada, sendo que o Pistons que teve esse pódio aí, só que, cara, playoffs é diferente, e o Pistons entrou morno achando que ia ganhar fácil e aconteceu isso. Aí no segundo quarto o Pistons melhorou um pouco, né? Dá pra falar que
Até que talvez tenha sido o melhor quarto do Pistons, talvez. Deixa eu ver, foi 24-20. Foi o melhor quarto do Pistons. Eu tô tentando analisar o desempenho mesmo, não no resultado final, mas o Pistons perdeu os outros quartos, então não tem muito o que falar. Foi o único quarto que o Pistons ganhou, foi esse, 24-20 no segundo quarto. O Pistons chegou no jogo, só que não conseguiu virar e foi perdendo pro segundo tempo. Nesse quarto aqui, já deu pra ver que, cara, dava pro Pistons buscar essa partida, né? O Pistons continuou ruim nos arremessos de 2 pontos, 40%, mas deu uma acordada na defesa. O Magic chutou apenas 33%. E o Pistons não acertou nenhuma bola de 3 nesse quarto. No primeiro quarto, por coincidência não, por curiosidade, o Pistons acertou 5 de 11 para 3, mas mesmo assim foi perdendo por 10 pontos praticamente. E no segundo não acertou nenhuma bola de 3 e foi ganhando bem. 24-20 no quarto, mas foi ganhando bem, é uma liderança, né? Melhor que nada. E nas cestas de quadra aí ficou complicado, o Pistons chutou 30%, porque junto com as 0 de 6 dos arremessos de 3, e o Magic chutou 35%. Mas enfim, o Pistons foi positivo aqui nesse quarto. E, cara, nesse segundo quarto eu sabia que ia ser um jogo difícil, eu já tava falando isso lá no último episódio, né? Eu achei que era um fit ruim e que ia ser 4-2 o Pistons, só que eu não tava imaginando que o Pistons ia perder o primeiro jogo, né? Eu tava achando que o Pistons ia entrar com tudo e não foi assim. Aí no terceiro quarto o Pistons perdeu também. E, cara, eu não lembro se foi no segundo ou no terceiro. Talvez até escreva durante o jogo pra eu poder me lembrar mais fácil de certos lances. Mas no segundo quarto, eu acho, se eu não me engano, antes de ir para esse terceiro, o Pistons teve umas 2 oportunidades de virar o jogo. Ou de empatar, virar ou empatar. 2 ou 3, cara. E eram oportunidades claríssimas de fast break, onde o Pistons rouba a bola e tenta pontuar. Só que aí, em 2 oportunidades, o Cade perdeu a bola, tá? Perdeu a bola sozinho, em situações de vantagem no contra-ataque, de 3 contra 1 ou de 4 contra 2. Vantagem total, e ele perdeu a bola. E na outra o Alzar roubou a bola e tomou um toco. Também uma decisão ruim, porque ele poderia ter passado a bola pro Tobias Harris, que estava sozinho embaixo do garrafão. Entendeu? Então, é um time que pecou demais no contra-ataque, e eu acho que isso afetou demais o nosso ataque. Outra coisa, indo pro terceiro quarto agora, tá? O Pistons melhorou no terceiro quarto em questão dos arremessos, chutou 63% em 2 pontos e 38% para 3. O problema foi que o Magic chutou 60% de aproveitamento em 2 pontos. Chutou mal de 3, 2 de 8, mas mesmo assim tiveram um aproveitamento bom de quadra, né? Eu acho que é a média da liga, 48% em arremesso de quadra, deve ser mais ou menos a média da liga. E o Pistons chutou 50% e esse foi o problema, né? O Pistons no ataque foi bem, deu uma melhorada, mas a defesa não estava conseguindo parar o Magic, que eu nem sei se eles jogaram melhor esse terceiro quarto, eu acho que eles só mantiveram o ritmo, né? E o Pistons que não conseguiu ter uma vantagem em quadra, e até teve chances de virar o jogo novamente nesse terceiro quarto e não conseguiu. Se eu não me engano, o Pistons chegou a empatar aqui, só que não conseguiu virar. Se empatasse, eu ia falar que seria exatamente como as outras partidas do Pistons contra o Magic nessa temporada, que são 2 times que ficam brigando ali até o meio do terceiro quarto, e um outro time vai lá e desgarra, que na maioria das vezes, apesar de a série ter sido 2-2, foi o Pistons, tá? O Pistons costuma desgarrar nesse terceiro quarto contra o Orlando Magic, mas não aconteceu isso. O Pistons chegou a empatar a partida, só que não conseguiu manter o ritmo, e o Magic acabou até fazendo uma run depois e chegou a abrir, se eu não me engano, 9 pontos de diferença depois que o Pistons empatou. E eu acho que teve erros do JB Bickerstaff nessa partida, e começou por aí, porque... Não, já falo do JB, porque eu vou falar da rotação, tá? Deixa eu só falar esse último quarto. Último quarto, o Pistons teve 13 lances livres contra apenas 2 do Orlando Magic. Hoje não dá pra reclamar de lance livre, né? Eu falei isso no último episódio dos lances livres, que poderiam afetar o Pistons. Mas o Pistons chutou 38 lances livres e o Orlando Magic apenas 19. Aí foi uma diferença de quase 20, né? De diferença a favor do Pistons, e mesmo assim o nosso time não conseguiu aproveitar. Pistons errou 9 lances livres. 9 lances livres.
que é ruim, né? Mas é a média do Pistons, 76% é basicamente a média do Pistons, que é uma das piores aí na temporada. Agora, no último quarto, 56% arremesso de quadra e 29% para 3, 44% no arremesso geral, arremesso de quadra. 56% nos arremessos de 2 pontos, tá? Perdão. 29% nos arremessos de 3 e 44% nos arremessos de quadra. Tá bom, vai. Mas o problema aqui não foi nem isso, foi que o Orlando Magic chutou 12 de 16, 75% nos arremessos de 2 pontos, 2 de 5 para 3, ok, baixo volume. E nos arremessos de quadra, no total, foi 14 de 21 em 66%. Ou seja, o Pistons não teve defesa. Nós tivemos momentos ali que o Cade pegou a bola e tentou carregar o time, só que, cara, o Pistons diminuiu a partida para 4 pontos. Ele tava desde o finalzinho ali do terceiro quarto em quadra, e o JB fez aquilo que ele tava fazendo na temporada regular. O problema é esse, cara, isso não é temporada regular, isso é playoffs. E ele tirou o Cade faltando 5 minutos pro fim do jogo. E o Pistons basicamente perdeu umas 2 posses ali, onde o Magic conseguiu ampliar a vantagem. E o Cade até tentou voltar, mas ele voltou até um pouquinho frio. Ele ficou, sei lá, 1 minuto fora, talvez menos, que não deu certo o JB. Cara, eu não sei o que diabos ele acha que tá fazendo, porque isso é playoffs, isso não é temporada regular. Nesse quarto aqui, ele teve a oportunidade de colocar o Stewart lá, faltando uns 8 minutos pro fim do jogo, e ele só foi colocar lá no final, onde o jogo já tava praticamente perdido. O Stewart chegou a dar um toco lá no Suggs, mas, cara, depois ele volta com o Duren, coloca Duren e Stewart juntos. Cara, várias vezes nós pedimos Duren e Stewart juntos nessa temporada e ele não colocou. Ele colocava ali virando um quarto, sabe? Quando a rotação tava entrando, a rotação do time, no caso, tava entrando, ele colocava os dois juntos por 1 ou 2 minutos no máximo, só para ele poder fazer os ajustes ali, para não colocar os 5 reservas todos juntos. E ele veio com essa agora, no clutch time de um jogo de playoff, onde o Pistons tá perdendo, ele tenta colocar 2 pivôs juntos. Eu entendo que ele tava tentando algumas alternativas, mas, cara, o Pistons perdeu esse jogo provavelmente lá no começo, e quando teve a oportunidade de virar, ele falhou com essas trocas, tá? No terceiro quarto nós tivemos a oportunidade de virar, ele tirou o time, tirou os titulares de quadra, tirou o Cade, tirou o Alzar Thompson, e o Pistons foi lá e tomou o 1-on-1 no terceiro quarto, que era onde o Pistons estava bem no jogo. Teve um momento muito bom ali no meio, só que, cara, faltando 6 minutos pro fim do terceiro quarto, ele tira praticamente todos os titulares e deixa o reserva em quadra, jogando contra os titulares do Orlando Magic. E, cara, não teve jogo, sabe? Eu sei que o Pistons às vezes consegue jogar contra os titulares, mas isso é playoffs, é outra história. Então, cara, eu sei que ele teve problemas no Cavs lá, né, de rotação, essas coisas de ajustes. E, cara, ele basicamente, nessa partida, ele mostrou os problemas que ele tem gerenciando o time durante uma partida de pós-temporada, tá? Fim de jogo, 112-101 por Orlando Magic. Agora, olhando as estatísticas gerais aqui, se você for ver, foram parecidas em alguns aspectos. Aqui. Foram parecidas em alguns aspectos. O problema, no geral, é que o Orlando Magic chutou 49% dos arremessos de quadra e o Pistons chutou 40%. Né? Em bolas de 3 não teve diferença. O Magic ganhou esse jogo porque ele dominou o Pistons no garrafão. Não foi aquele time que acerta tudo de 3 e consegue ganhar uma partida. Cara, eles dominaram no principal aspecto do Pistons. Por isso que eu achava um fit ruim, porque eles também jogam assim. Só que eu achei que o Pistons ia jogar melhor, só que foi ao contrário. O Pistons nessa temporada teve alguns problemas desse jeito, jogando contra times que fecham o garrafão. Por exemplo, o Orlando Magic, que é Orlando Magic não, o Boston Celtics, que é um time muito inteligente. Eles fechavam o garrafão e o Pistons começava a chutar de 3 e virava aquela trocação. O problema é que quando você entra na trocação com o Celtics é que você vai perder, né? Só que o Pistons acabou ganhando esses jogos porque depois conseguiu gerir melhor o jogo. Aqui nesse caso não aconteceu, o Pistons chutou muito de 3. Eu acho até que tá no número de tentativas ok, né? 32 tentativas. É basicamente o que o Pistons chuta de 3 por jogo. Só que quando tava valendo mesmo, o Pistons tava chutando muito de 3 e não tava conseguindo, não tava infiltrando no garrafão do México, não tava tentando as jogadas. Então, pro jogo 2 eu espero um ajuste melhor do Pistons para isso, tá? O Pistons não pode perder no garrafão.
Olha aqui os pontos no garrafão. Vou entrar aqui no outro aplicativo que tem essas informações. Nos pontos do garrafão, o Pistons fez 34 pontos. O Pistons liderou a liga em pontos do garrafão com quase 60 pontos. E o Magic fez 54 pontos no garrafão do Pistons. O Pistons é um dos melhores times no garrafão defensivo e ofensivo na temporada regular. Hoje eles foram ruins nos dois aspectos, nos dois lados da quadra. Então não teve jogo, foi aí que nós perdemos. Eu sei que o Magic veio agressivo e o Pistons veio, sei lá, mais leve. Mais leve não é a palavra correta, mas, sei lá, desligado no primeiro quarto. E isso eu acho que condicionou o resultado final da partida. Mas aqui também é outra coisa que teve uma certa importância, porque foram 20 pontos de diferença para o Magic no garrafão. Então acho que o Pistons perdeu aí também. Agora, em roubos, 11-9 para eles, praticamente a mesma coisa. Em fast break, 25-23 para o Pistons, praticamente a mesma coisa. Pontos de segunda chance, 16-12 para o Pistons, quase a mesma coisa. Em rebote, praticamente a mesma coisa. Defensivos foi 34-33 para eles. E ofensivos, 11-6 para eles. Só que em pontos de segunda chance o Pistons foi superior, né? Então não teve tanto impacto assim. Em rebotes, no total, foi 45-39 para eles. Ok, tudo bem. Em assistências aí é outra coisa. O Pistons não conseguiu dar assistências hoje. Apenas 19 passes para pontos. O Cade teve apenas 4 assistências no jogo. Estava completamente trancado ali. Ele tentava infiltrar no primeiro tempo e não conseguia. O garrafão fechava. Até nos outros quartos também. Não conseguiu dar assistências também, porque o Pistons acabou não acertando as bolas de 3 nos passes dele. Mas eu acho que ele teve alguns passes sim, ele chegou a passar ali, principalmente no primeiro tempo, só que o Pistons realmente não acertou nesses passes dele. Eu acho que isso não é um problema em si para os próximos jogos. Agora, Tobias Harris, o Cade fez 39 pontos, já começou mal, mas melhorou no final. Acho que não foi culpa dele, ele teve culpa ali no começo, onde o jogo foi praticamente resolvido, porque o Pistons não conseguiu mais virar. Só que ele jogou bem, cara, não tem o que reclamar dele. 39 pontos numa partida de playoffs, jogou 40 minutos, 48% de aproveitamento. Se você for ver os outros caras que tiveram bastantes pontos, até em vitórias, como por exemplo o Shea ou o Murray, o Javonte Murray, não, o Murray do Denver Nuggets, eles tiveram um aproveitamento baixo com muitos lances livres, o que até teve muito para os padrões dele, 10 lances livres, 11 na verdade. E acertou 10. E fez um jogão, principalmente no segundo tempo. Só que nós não conseguimos ganhar a partida só com ele tentando algo. Depois o Tobias Harris. O Tobias Harris ele teve uma partida agridoce, vamos dizer assim. Na minha opinião, ele foi o segundo melhor jogador do time. O problema é que ele não foi tão bem defensivamente, né? Não é a dele, realmente. Ele é um cara esforçado. Eu disse no último episódio que eu acho que ele ia ser um cara que ia ser um fator X pro Pistons. Ele acabou não sendo, mas ele foi o segundo melhor jogador, mesmo assim, né? Defensivamente, como eu disse, foi ruim. O banqueiro no primeiro tempo aproveitou muito essa marcação dele, fez o que quis. No segundo tempo o banqueiro quase não pontuou, mas eu acho que não foi nenhum ajuste que o Pistons fez. Eu acho que os outros jogadores do Magic começaram a aparecer mais. No último quarto, o Franz Wagner começou a aparecer mais, quanto o próprio Tobias, que não conseguiu fazer muita coisa. Próximo jogador, Alzar. Alzar sempre defendendo, né? Jogou 25 minutos, sempre defendendo. Teve 3 roubos, menos 5 no plus-minus. Ofensivamente ruim, né? Como sempre. Chegou a ter uma assistência boa ali, um passe ou outro interessante que resultou em falta depois, posteriormente. Só que é isso, cara. O Alzar é isso, né? O Pistons precisa estar bem ofensivamente para ele ter mais impacto no jogo em si. Depois, o Jenkins não entrou bem. Tá, ele chegou matando uma de 3, mas só que ele não jogou bem. 3 de 6 no lance livre, 50%, é ruim, horrível. Jogou 22 minutos, 1 de 7 nas arremessas de quadras e 1 de 6 para 3. Não foi uma boa partida do Jenkins, tá? Vamos pro próximo aqui. Esse era outro jogador que eu queria, né? Que tava torcendo para ir bem. Só que com o Cade jogando, com ele tendo menos a bola, não tá funcionando, cara. Eu não sei como é que vai funcionar isso nos próximos jogos. Vou torcer para ele jogar bem. É só isso que eu posso fazer por ele. Duncan Robinson, defensivamente muito ruim. Acertou 3 bolas de 3 e foi isso. Não fez muito mais coisas no jogo. Teve uma bola importante ali no último quarto, mas... Cara, não adianta. Ele vai estar em quadro, os jogadores vão forçar para cima dele e vão pontuar, porque ele não é um bom defensor.
Depois, o último titular aqui, eu falei do Jenkins, né? Que apareceu aqui na sequência no aplicativo. Mas o outro titular foi o Jalen Duren. Eu vou deixar ele por último, tá? Depois vou falar aqui do Isaiah Stewart, defensivamente muito bem, né? Ofensivamente ele realmente não participa tanto. Teve um plus-minus positivo. O Javonte Green jogou 5 minutos apenas e entrou bem. Cara, o Lever, ele entrou, fez uma falta pro end one do Orlando Magic. Depois acertou uma bola de 3 e depois deu um toco. E não jogou mais. Eu sei que a torcida... Eu acho que o JB acreditou mais na torcida do que nele. Porque o Lever jogou muitos minutos durante a temporada regular e nessa, onde ele entrou bem, ele não jogou. Ele jogou 4 minutos e não voltou mais. Não sei o que aconteceu. E o problema é que ele não jogando, quem jogou foi o URT. Cara, o URT, eu sei, teve bons momentos aí na temporada regular, mas pelo amor de Deus, eu sei que ele é um chutador que não acerta de 3, né, na maioria das vezes. O Lever, por exemplo, que é um jogador ruim, foi ruim nessa temporada pro Pistons, acerta, tem um aproveitamento bem melhor que ele de 3, tá? E o RT fez 3 pontos e jogou 18 minutos. Por que o RT jogou 18 minutos numa partida de playoffs, onde ele fez 3 pontos? Cara, tem alguma coisa errada aí, né? Outra coisa errada, Ron Holland nos playoffs. Cara, vamos lá. Olha quantos jogadores o Pistons colocou na rotação hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? 11 jogadores. Deixa eu ver o Magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Magic colocou 9 jogadores e um jogou 9 minutos só. Tá? E foi muito mal, inclusive. Jogaram com 9 jogadores aí na rotação. O Pistons jogou com 11. Gente, rotação de 11 jogadores é rotação de primeiras partidas da temporada regular. De últimas partidas da temporada regular. Sabe? Quando não tá valendo nada. Aí você coloca 11 jogadores. Por que o Pistons usou 11 jogadores numa partida de playoffs? O JB, ele tá perdido. Eu sei que o Javonte Green jogou 5 minutos, mas, por exemplo, ele jogou bem e não voltou mais. Lever jogou bem, não voltou mais. Ron Holland, em nenhum momento ele jogou bem nas partidas. Ele acertou uma enterrada, sozinho. E foi isso que ele fez. Ele não fez mais nada no jogo. E jogou 11 minutos. Por que o Ron Holland tá em quadra em uma partida de playoffs? Eu sei que ele é o cara que, sei lá, ele entra e acorda a torcida, sei lá o que diabo que ele faz. Acorda o banco, eu não sei. Mas por que ele tá jogando? Não, ele não pode entrar em quadra em uma partida de playoffs. A não ser que não tenha mais alternativa, sei lá. Cara, sei lá, ele pode entrar no próximo jogo aí e jogar bem e me calar. Mas eu não faço a mínima ideia porque ele tá jogando playoffs. Ele não é jogador Ele não é jogador nem de temporada regular, imagina de playoffs, tá? Isso é o que eu tenho pra falar do Ron Holland. O que eu posso falar? Jalen Duren, né? É o que eu esqueci de falar aqui, que eu deixei pro último. Gente, o Jalen Duren quer ganhar 50 milhões de dólares por temporada. Ele quer um contrato máximo do Pistons. Agora, isso aqui é coisa pra rir, né? Porque, pelo amor de Deus, pelo menos, cara, dá pra pegar esses jogos aqui, o Trajan Langdon, e mostrar pro agente dele, falar, olha, esse é o jogador que quer 50 milhões? Pelo amor de Deus, cara. Gente, ele teve menos 21 no jogo. Só você ter uma noção, o Cade jogou 40 minutos e teve menos 1, tá? E se você quiser, menos 1 é quase positivo praticamente, porque teve uma cesta lá no finzinho do jogo que o Magic acertou, uma enterrada onde o Pistons já estava entregue. Então é quase positivo. Ele jogou 40 minutos com plus-minus praticamente positivo. O Duren teve menos 21, sendo que ele é titular também. Ele jogou 33 minutos. Gente, ele fez 8 pontos. Aí você pode falar, o Orlando Magic fechou o garrafão e não deixou o Cade passar a bola para ele. Isso é verdade, eu concordo com você. Você tá certo. Só que ele tem que chamar a responsa também, cara. Ele fica escondido e defensivamente ele é horrível. Cara, o Magic fez o que quis no garrafão do Pistons hoje, porque é só você atacar o garrafão, aquela área restrita que é cesta. Se você passar do primeiro defensor, do perímetro, o Duren não vai chegar em você. E se chegar, ele não vai conseguir marcar, contestar minimamente bem e que atrapalhe o adversário. E se ele atrapalhar, ele faz falta. É isso que é o Duren defensivamente. Cara, então, se você quer ganhar esse dinheiro aí, Duren, tá? Se você quer ganhar esses 50 milhões ou algo próximo disso, tem que jogar igual homem, mano. Porque jogando igual a Cinderela não tem condições, cara. 8 pontos em 33 minutos. É a segunda opção de ataque do Pistons. Cara, entendeu?
O vovô Tobias Harris, com 130 anos, jogou muito melhor que ele. Eu sei que o Duran é novinho, mas, pô, cara, o cara é uma parede de músculo. Se impõe. Pelo amor de Deus, olha o garrafão deles, nem é bom defensivamente assim, se você for pensar bem. Eles são altos, eles são tão duros contra o Pistons. Só que, cara, pelo amor de Deus, 8 pontos não tem condições. 8 pontos e 7 rebotes em 33 minutos. Mano, ou tu joga igual homem, ou ferrou, tu vai ganhar, sei lá, tu vai trabalhar no McDonald's ano que vem, ou tu vai jogar em algum time que tem espaço no contrato aí, ou no salary cap, perdão, porque, meu amigo, tá difícil, cara. Porque todas as vezes que o Stutz esteve em quadra, ele foi muito mais positivo, fazendo muito menos, praticamente. Ele só defende. Cara, o Stutz entra, ele não faz bosta nenhuma no ataque, sabe? Ele só defende, faz uma coisa ou outra de ponto. Muito mais positivo que o Duren. Mano, o Duren tem que aparecer, porque tá difícil. O cara foi All-Star, tem chance de ser All-NBA, e jogando assim fica vergonhoso pra ele. Ah, perdão, já ia me esquecendo sobre as questões defensivas do Pistons nessa partida. Não questões como um time em si, mas o que o JB pode fazer para melhorar. Por exemplo, essa partida, ele só colocou o Javonte Green e o Tobias Harris para marcar o Paulo. E, cara, o Paulo tava quente. Eu sei que é difícil colocar o Ausar Thompson, porque o Ausar tá marcando os guards, né? Ele fica marcando o Suggs e o Bane, principalmente o Bane, né? Ele fica mais um Bane ali. E o Bane não teve aquela partidaça, né? O Ausar defendeu bem ele. Só que, poxa, às vezes é necessário tirar o Ausar daí, cara. Porque a gente precisa, o adversário tá pontuando todas pra cima dos jogadores do Pistons, como o Tobias, por exemplo, ou até o Cade. O Cade, apesar de ser um bom defensor, ele tá contra caras mais altos do que ele, então fica meio complicado. Então, às vezes é necessário colocar o Ausar, sabe? Ou, cara, testar, ele vai ter que testar mesmo, né? Eu falei sobre essas questões aí, sobre Stewart e Duren, que quase não jogaram juntos, ele inventou isso agora. Talvez ele tenha que colocar isso em prática, sabe? Os dois juntos, porque fica complicado, cara. Quem sabe um Paul Reed, por exemplo. O Paul Reed, eu sei que ele sempre é o cara que apaga o fogo quando tá alguma coisa em chamas aí no Pistons. Sei lá, hoje poderia ser uma partida pra ele, sabe? Eu sei que eu nem pensei nisso durante a partida, apesar de eu ter visto várias pessoas pedindo, mas é porque eu sempre imaginei o Reed exatamente isso, sabe? Um cara ali que só entra se realmente precisar, se alguém machucar, alguém foi ejetado do jogo. E como o JB confia muito no Duren, né? Então ele não veio com o Reed, mas o Reed poderia entrar, sabe? Tentar alguma coisa. Cara, eu nem acho uma grande ideia o Reed entrar, mas, poxa, tenta alguma coisa, tenta mudar alguma coisa na defesa, porque o Pistons foi dominado ofensivamente pelo Magic. Eu sei que eles fizeram 113 pontos, isso nem é tanto assim, se você for ver na NBA de hoje, que os times fazem 120, 130 pontos. Só que, mesmo assim, eles tiveram um ótimo aproveitamento de quadro e o Pistons não conseguiu defender o adversário. Então, o JB vai precisar manusear melhor essas coisas aí na defesa. Falando aqui só do JB agora para fechar, nós iniciamos, né, essa rotação com 11, ele tem que mudar isso, tá? Não tem condições de... Eu já falei de JB, né, o episódio todo praticamente. Eu tava planejando falar no final, mas falei sobre ele durante aí já. E já coloquei todos os pontos, né? Teve problemas na rotação, tirou o Cade quando não era para tirar, quando o Pistons estava no meio de uma sequência boa. Ele basicamente perdeu o jogo 6 contra o Knicks na temporada passada, quando ele tirou o Ausar, que estava jogando muito bem. O Pistons estava em vantagem, ele tirou o Ausar por preferência ao ataque. Acabou que o Knicks virou o jogo, o Ausar entrou frio, tomou o drible do Brunson lá e perdemos o jogo. Ou seja, ele tem esses problemas na rotação. E ele precisa acordar, cara. Não pode ser ruim desse jeito. Eu sei que ele é amiguinho do treinador do Magic lá, o Mosley. Só que, mano, pelo amor de Deus, velho. Eu sei, amigos, negócios à parte, né? Pelo amor de Deus. O cara basicamente entregou a partida pro amiguinho dele. Aí fica difícil, cara. Aí eu tenho que aguentar lá na página os torcedores do Cavs vindo. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, o JB, não sei o que, não sei o que. Pô, mano, pelo amor de Deus, né? JB, acorda, mano. Pare de fazer essas besteiras na rotação. Nossa senhora, cara. Eu acho que é isso, não tem mais muito o que falar, só vou falar aqui sobre o que eu acho do próximo jogo. Eu sabia que ia ser uma série difícil, né? Eu já tava falando isso em todos os lugares. Eu queria o Hornet, porque eu acho que o estilo de jogo deles é perfeito pro Pistons.
E o Magic é totalmente ao contrário. E eu acho que vai ser uma série difícil, cara. Eu não acho que o Pistons vai ganhar nenhuma partida boa, facilmente, na verdade. Talvez seja ali duro até o começo do terceiro quarto, depois o Pistons desgarra em algum momento. Só que acabou que perdeu o primeiro jogo e agora a gente tá em apuros, basicamente, porque se perder o segundo, vai pra Orlando com desvantagem total, 0-2. Eu sei que o Pistons de 2003 virou, só que, cara, pelo amor de Deus, eu não vivi aquilo porque eu nem sabia que era uma bola de basquete naquela época. Mas, pô, eu não quero viver isso, meu irmão. Que onde o time fica 1-3 contra o oitavo colocado. Você é o primeiro colocado e fica 1-3. Pô, eu sei que aquele Pistons chegou na final de conferência, mas, pô, eu não quero isso. Eu quero que o meu time vire essa rodada e ganhe por 4-1. Agora, tem que quebrar esse tabu de ganhar em casa, mano. Se não ganhar no próximo jogo, ferrou. Eu não sei, deve ser uma maldição. Cara, se não ganhar no próximo jogo, eu já desisto praticamente, porque, sei lá, se o time que joga em casa, a gente brigou tanto por essa seed 1 pra jogar em casa, e não joga em casa, e não joga bem em casa, aí, pô, entendeu? Pra que eu vou ficar me matando, torcendo, se eu sei que esse time, quando tem a vantagem do mando de quadro, não vai fazer jus a isso. Então tem que ganhar esse jogo, tá? E depois levar pro Orlando, mano, não me importa. Esse time do Pistons, às vezes parece que ele é melhor fora de casa, porque ele joga sem pressão. Esse time aí que era muito pior, o time do Pistons da temporada passada era pior do que esse. E ganhou do Knicks fora de casa. Eu sei que o fit contra o Knicks é melhor, tá? Só que, pô, o Madison Square Garden é absurdo em playoffs, né? É uma pressão do caramba. E eles ganharam esses jogos fora de casa. Ganharam 2 jogos fora de casa. Meu Deus. Ou seja, tem que ganhar esse jogo 2, porque senão ferrou. Se o Pistons ganhar esse jogo 2, pode ser um bola no último minuto, na sofrência, mano, não importa, tem que ganhar o jogo 2, tá? Não importa, a vitória vale ali na melhor de 7, então tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Essa é a minha análise que eu tenho pro próximo jogo. Tem que ganhar. A minha análise é essa. É isso, tá? JB, te vira. Faz alguma coisa que preste aí, o JB, sabe qual foi a desculpa dele antes do jogo começar? Ele já tava preparando desculpas, né, pra entregar o jogo pro amiguinho dele, do Magic. Ele falou assim, essa nova regra aí do play-in faz com que o Seed 1 tenha menos tempo pra analisar o adversário. Ok, dá pra entender que isso é justo da parte dele. Só que, meu amigo, que desculpa é essa? Parece treinador do Brasil, pô. Pô, mano. O treinador do Brasil aqui dá essa desculpa toda hora, né? Desculpa de gramado, de vento, de viagem, de tudo. Mano, é basicamente uma desculpa dessa. Aí, na desculpa final, que ele deu desculpa foi que, depois do jogo, tá? No caso, na entrevista pós-jogo, ele falou que o time tava engessado e o Magic tava num ritmo melhor. Eu falei, mano, ferrou então. Então eu vou torcer pro Pistons ganhar esse jogo em 7. Em 7 jogos. Que seja 4-3 pro Pistons, porque aí vai enfrentar o Cavs, provavelmente, na segunda rodada, com ritmo de jogo, né? Porque se o Pistons ganhar por 4-1 e, sei lá, o Cavs ganhar por 4-3, então é vantagem do Cavs desse jeito, né? Desculpa essa mesmo, pelo amor de Deus. Não, é isso que eu tenho pra falar. Como eu disse, não vai ter abertura e nem encerramento, eu não vou dividir no caso, né? A abertura e o encerramento. Então é isso, nos siga nas redes sociais. Essa foi a análise do jogo 1 dos playoffs entre Pistons e Detroit Pistons e Orlando Magic. Vamos torcer aí para uma primeira vitória do Pistons no jogo 2. E é isso, valeu, falou!